Bom, gente, nessa manhã eu quero fazer uma reflexão com vocês, dividir aqui um pouco com vocês sobre o Rei, sobre o reino, sobre o amor de Jesus por nós. E eu confesso que já faz algum tempo que eu não trago uma mensagem como essa de hoje. Vocês vão perceber isso. Essa semana, na verdade, desde a semana anterior, eu venho pensando muito sobre a nossa relação com Jesus e sobre o que nós de verdade esperamos dele. Sobre o que de verdade nós lançamos aos pés dele, sobre o que de verdade nós acreditamos que ele pode fazer por nós. E eu fico me questionando se nós já paramos para pensar sobre as coisas que queremos hoje. Você já parou para pensar sobre as coisas que você quer hoje? Já parou para pensar isso? O que você quer hoje? E quando eu falo de hoje, eu não estou aqui necessariamente falando domingo 31 de agosto de 2025. Mas eu falo sobre esse teu momento de vida. Sobre esse momento atual que você vive. O que você quer nesse teu momento de vida? O que você quer nesse momento atual que você vive? O que você quer agora? Você já parou para pensar como as coisas mudam de forma acelerada? Por exemplo, o que você queria lá no começo de 2025? Tipo janeiro, fevereiro. O que você queria lá no começo de 2025? Perdão, de 2020. 2020. Começo de 2020. O que você queria lá? E aí, de repente, vem março de 2020, puf! Pandemia. Será que o que a gente queria em janeiro tornou-se a mesma coisa que a gente queria depois que tudo estava fechado, depois que toda aquela incerteza? E fiquem tranquilos, porque eu não vou ficar remoendo esse assunto aqui, esse trem já passou e eu não vou ficar repetindo isso. Mas é só para a gente entender o quanto a gente não tem o controle sobre as coisas e sobre o tempo, e o quanto as nossas expectativas elas mudam com uma velocidade que talvez a gente não tenha percebido ainda. A minha ideia hoje é apenas propor aqui uma reflexão sobre o que nós queremos de verdade, o que nós queremos versus o que nós precisamos em cada momento das nossas vidas. O que nós queremos podem ser coisas tão diferentes, mas tão diferentes, mas tão diferentes, que se nós investíssemos um pouco de tempo analisando isso, é capaz que você comece a pensar alguma coisa do tipo, caramba, onde é que eu estava com a cabeça quando eu queria aquilo para a minha vida? Aí você vive um pouco mais e você percebe, meu Deus do céu, por que eu queria viver aquilo? Já aconteceu contigo? Já, né? Pensa rapidamente comigo, faz esse exercício rapidinho aí, sobre as nossas necessidades, sobre a tua necessidade ou as tuas necessidades, sobre as tuas prioridades. Pensa um pouco sobre as tuas necessidades versus tuas prioridades, teus sonhos, teus desejos, as tuas expectativas. Eu falei agora há pouco de 2020. Tenta fazer essa mesma reflexão sobre o que eram tuas necessidades, tuas prioridades, teus sonhos, teus desejos, teus anseios, tuas expectativas, um pouco antes disso, lá em 2015, 10 anos atrás. Quais eram tuas prioridades, necessidades, expectativas lá atrás, 10 anos, 2015? Volta um pouco mais, pensa o que era em 2005, em 2010.
O que eram teus sonhos, tuas prioridades, tuas expectativas, teus anseios lá em 2005? E eu vou parar por aqui antes que alguém comece a dizer, não era nascido nessa época. Então, antes que venha a piadinha, eu vou parar aqui. Mas vai pensando o que eram teus sonhos, desejos, anseios, expectativas e prioridades. O que você achava que era prioridade na tua vida? Quando isso aconteceu, como que você lidou com isso? Isso te aproximou de Jesus? Isso te afastou de Jesus? Como que foi? E aí eu volto à pergunta, você passou por tudo isso e quantas vezes você parou para pensar, caramba, onde é que eu estava com a cabeça quando eu desejei viver isso? Quantas vezes ao longo da nossa jornada da vida, isso vem à nossa mente? Vamos fazer um negócio um pouco mais recente. Pensa sobre o início desse ano, início de 2025. Talvez nós pensássemos no início de 2025 em ter um período de férias, em fazer uma viagem, em visitar pessoas queridas, em reparar relacionamentos que foram abalados, em perdoar ou em pedir perdão, em reaproximar. E aí, de repente, nós nos deparamos com a realidade dura da jornada da vida, que a gente percebe que algumas pessoas já não estão mais perto e a gente já não consegue mais reaproximar, a gente já não consegue mais pedir perdão, a gente já não consegue mais perdoar. E são vários os motivos que fazem isso acontecer. Você já parou para pensar sobre isso? Quais eram as tuas prioridades, teus sonhos, teus desejos, teus anseios no começo desse ano? E a gente chega agora, em 31 de agosto, e vê que muita coisa a gente não fez e talvez não vai mais ser possível fazer. E como que você lida com isso? Com toda essa reflexão, com todo esse exercício, eu quero te fazer mais uma pergunta para você, durante essa jornada da vida, em diferentes momentos, como eu mencionei aqui, como tem sido a tua espiritualidade, meu irmão? Como tem sido a tua espiritualidade, minha irmã? Como tem sido a tua jornada em direção a Jesus? Como tem sido a tua jornada em direção a Jesus? A gente tem uma mania de achar que as coisas elas estão bem quando está do jeito que a gente quer, né? Como se a gente tivesse o joystick ali para controlar tudo, né? Mas não tem. E muitas vezes elas não vão acontecer no tempo que a gente quer e nem vai acontecer o que a gente quer. E a gente só vai entender depois de um tempo. Você vive uma realidade que te aproxima diariamente de Jesus? Você conhece as expectativas de Jesus para a tua vida? Porque por mais que as nossas expectativas e as nossas prioridades, elas possam mudar, as expectativas e as prioridades de Jesus para a tua e para a minha vida, elas foram desenhadas na eternidade. São planos de paz, são planos de bem, de coisas muito maiores do que essa vida temporal. Mas isso é um assunto para outro momento. E eu pergunto isso porque eu tenho percebido pessoas que dizem que querem se relacionar com Jesus, mas de verdade não parecem saber o que realmente Jesus espera delas. De verdade elas parecem não apontar para aquilo que Jesus apresenta para suas vidas. E aí ficam criando argumentos para dizer que não, isso é a vontade de Deus. Cara, você está fazendo a tua vontade? Só assume. Não, é isso que eu quero fazer. Beleza. Pessoas que não olham para Jesus de verdade, pessoas que muitas vezes não buscam enxergar Jesus de verdade. Afinal, eu quero ver Jesus no meu tempo. Eu quero ver Jesus, né? Eu quero conhecer Jesus quando eu achar que é o meu momento. Aí tem outra, eu não vou renunciar à minha vida.
Eu não vou renunciar ao meu lifestyle. Eu não vou renunciar ao que eu acho que está certo, tá, Jesus? Tu fica na tua aí, porque eu é que sei. Então são tantas situações, são tantos argumentos, são tantas desculpas, e aí diante disso vem a questão: o que vocês querem de verdade? O que vocês querem de verdade? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E essa não é uma pergunta minha, essa é uma pergunta de Jesus, fazendo em vários momentos. E essa pergunta ele continua fazendo hoje. Eu quero dividir um texto com vocês. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia analógica. Mas se você trouxe um dispositivo móvel que tem a Bíblia, ótimo também. Senão você vai acompanhar aqui. Tá? O texto ele vai ser projetado daqui a pouco. Esse texto que nós vamos tratar, ele fala sobre a cura do cego de Jericó. Muita gente já deve ter escutado ou lido, né, sobre esse texto, escutado essa história, essa narrativa, pregações. A gente vai abordar dentro da ótica de Mateus, mas antes de chegar nesse texto, essa mesma narrativa, ela tem em Marcos, no capítulo 10, do 46 ao 52, você pode marcar aí para conferir depois, ou ainda você pode conferir em Lucas, capítulo 8, do 35 ao 43. Você pode marcar e fazer uma comparação de como cada um desses evangelistas narra esse acontecimento. Nós vamos olhar aqui sobre a narrativa de Mateus, sobre o ponto de vista, sobre a ótica de Mateus. E nessa narrativa de Mateus, diferente do que a gente vê em Marcos e diferente do que a gente vê em Lucas, a gente vê aqui Mateus falando sobre a cura de 2 cegos de Jericó. Quando você vai para Marcos e para Lucas, você vê o texto apontando para a cura de um cego. Mas Mateus, ele nos relata, ele nos aponta a cura de 2 cegos. Em algum momento, você já tinha notado essa diferença nas narrativas? Quem conhece a história do cego de Jericó, já tinha percebido isso? Se não, te convido a conferir o mesmo texto sobre essas 3 óticas, e você vai perceber isso, tá bom? Vamos lá, Mateus 20, capítulo 20, versículo 29 até o 34. Mateus 20, dos versículos 29 até o 34. Tá? Você pode nos acompanhar, tua Bíblia, teu dispositivo, e aqui também pela projeção. E o texto ele nos diz o seguinte: saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles ouviram e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles não foram discretos, eles não falaram: opa, ô Jesus, dá um salve, dá uma olhadinha aqui. Não, não. Eles entenderam o momento deles. E eles começaram a gritar, a clamar. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Quanto mais diziam para que eles se calassem, mais eles clamavam. Quanto mais tentavam reprimi-los, quanto mais tentavam calá-los, mais eles clamavam, mais eles gritavam, mais eles buscavam: Senhor, filho de Davi,
tem compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Olha que coisa linda! Jesus chega, o texto está dizendo que Jesus parou, chamou eles e perguntou: o que vocês querem que eu faça por vocês? Senhor, que os nossos olhos se abram, nós queremos enxergar. Jesus, profundamente compadecido, tocou os olhos deles, imediatamente eles voltaram a enxergar. E o seguiram. Eles não fingiram que nada aconteceu, eles decidiram seguir a direção de Jesus. Um ponto interessante sobre esse fato, na minha opinião, quando a gente vai ler a narrativa de Marcos, capítulo 10, lá no versículo 46, nós temos um detalhe nessa narrativa que eu acho fabuloso, porque o Marcos ele vai escrever o seguinte: quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando a gente está olhando para o texto escrito por Mateus e escrito por Lucas, Mateus fala de dois cegos, Lucas fala do cego. Mas o Marcos ele vai dizer: quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, uma pessoa, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Nós vamos seguir pela narrativa do Mateus. Mas o Marcos, ele pontua uma situação que eu particularmente considero fabulosa. Porque muitas vezes nós falamos sobre o cego de Jericó, como nós falamos sobre o carioca que veio morar em Caxias. Nós falamos sobre o cego de Jericó, como nós falamos sobre o paulista que veio para cá, que canta, que trabalha com qualidade, como o pessoal que veio do Pará, isso. Mas quem são essas pessoas? Qual a história de vida dessas pessoas? O que elas estão vivendo agora? A gente age como se isso não importasse. Mas o Marcos ele está mostrando que essa pessoa tem um nome, assim como eu e você. O Marcos ele está mostrando que essa pessoa se chama Bartimeu. E essa pessoa, Bartimeu, tem uma história. Ele é o filho de Timeu. E essa pessoa, ela tem uma condição e ela foi rotulada, ela recebeu uma classificação e ela acabou recebendo ali uma classe, um rótulo que foi atribuído a ele, um cego mendigo. E essa mesma pessoa, Bartimeu, com essa história, filho de Timeu, com essa rotulação de cego mendigo, ela vivia uma situação naquele momento. Qual era a situação que Bartimeu vivia naquele momento? Estava sentado à beira do caminho. Ele estava sentado à beira do caminho. E eu fico pensando que essa forma da narrativa de Marcos, ela não foi por acaso. Afinal, o Senhor conhece a cada um de nós. Em cada detalhe das nossas vidas, quem nós somos, a nossa história, nossa condição, o momento que nós estamos vivendo, nossas dores, nossas angústias, nossos dilemas, e tudo isso importa para Jesus e importa muito.
É por isso que essa narrativa tão detalhada, ela não é por acaso. Porque toda a tua história, toda a tua vida, todas as tuas dores, todos os teus dilemas, todas as circunstâncias, tudo isso importa muito para Jesus. E Marcos, ele não resolveu apontar aqui o nome de Bartimeu, porque, ficou meu brother, então vou dar essa moral, vou botar o nome dele aqui, ou, eu conheço o pai dele, então, poxa, vou dar essa moral aqui para o veterano, pai dele. Não, não foi isso. Não foi. Mas no texto narrado por Mateus, assim também como narrado por Marcos e Lucas, essa história, ela mexe demais comigo e ela me faz refletir sobre como é a nossa relação com Jesus de Nazaré, nosso Rei e Senhor. E na expectativa que nós temos, e na expectativa que Ele tem por nós, ou na expectativa que Ele tem em nós. Eu fico pensando sobre isso. E eu quero conferir com vocês um pouco mais sobre essa narrativa. Lá no versículo 30, diz o seguinte: eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Gente, Bartimeu, o filho de Timeu, o cego, mendigo, que estava sentado à beira do caminho, acompanhado de mais um cego. Isso me faz lembrar da mensagem que o Davi nos trouxe no último domingo, quando ele propôs um exercício e ele perguntou: você já conversou com alguém no escuro? Está no quarto, está num local, está sem luz e você não consegue visualizar nada. Você já conversou com alguém no escuro? Lembram desse exercício? Quem não estava aqui, já aconteceu contigo de estar em casa, de falta luz, você não enxerga nada e você segue conversando com a pessoa? Já aconteceu isso contigo? Você não vê a pessoa, mas você sabe que ela está ali. Você escuta, você percebe. Bartimeu era cego, filho de Timeu, e ele estava junto com talvez um amigo, um companheiro de jornada. E eles não viram, eles não podiam ver, eles tinham essa limitação. Mas quando eles ouviram que Jesus estava passando por ali, eles não pensaram duas vezes. Eles não pensaram duas vezes. E para pensar um pouco comigo aqui. Quantas coisas você só acredita quando você vê, independente de quem é que te conte a história, ou independente de onde você lê a história. Quantas coisas você só diz que vai acreditar quando você vê? Estou mentindo? Esses caras nunca tinham visto Jesus, isso não é piada. Mas de repente eles ouvem que Jesus estava passando por ali. Eles não pensaram duas vezes, porque para eles nada mais importava. Eles perceberam que o único que tinha a cura, aliás, aquele que é a própria cura, estava passando. Então, eles precisavam agir na direção da cura. Eles precisavam ir a Jesus. Nesse momento, eles precisavam agir na direção da cura. Ok? Eles precisavam agir na direção da cura. Eles precisavam ir a Jesus. E eles não sabiam quanto tempo eles tinham. Então foi nessa hora que, sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de, o que vão pensar de mim? Afinal, eles já sabiam a condição que viviam. Mas eles queriam mudança. Eles queriam cura. Então, esses 2 homens, eles começaram a clamar: Senhor, filho de Davi,
tenha compaixão de nós. Eles foram em direção a Jesus, eles foram na direção da cura, eles clamaram: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Nós hoje precisamos ir em direção a Jesus. Nós precisamos ir em direção a Jesus e clamar. Nós precisamos, em Mateus, capítulo 9, versículos 20 e 22, até interessante falar sobre isso, porque hoje de manhã a Camila estava dando uma olhada no que eu escrevi, e ela falou: uau, quem foi no quarto de guerra vai entender isso daí. Só que a gente não escreveu nada junto. E as irmãs que na sexta-feira estavam no quarto de guerra talvez estejam percebendo que tem uma história em comum nesses dois encontros. Esses homens precisavam ir em direção a Jesus. O texto de Mateus 9, do 20 ao 22, nós vemos Jesus curando a mulher que tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que durante 12 anos de sua vida vinha sofrendo com uma hemorragia. Possivelmente ela já estava fraca, debilitada, afinal 12 anos de hemorragia. Talvez ela ficasse se perguntando: caramba, até quando eu vou continuar vivendo isso? Até quando eu vou continuar a sobreviver perdendo sangue? Mas com toda a sua limitação e por todo o preconceito que havia em torno da condição dela, ainda assim, mesmo fraca, mesmo sendo julgada, ela foi em direção a Jesus. E ela tinha certeza que se ela só tocasse nele, ela seria curada. Ela tinha certeza que se ela só chegasse perto e tocasse nele, ela tinha fé. E ela foi até Jesus, tocou nele. Então Jesus, com toda sua bondade, com toda a sua misericórdia, ele olha para ela e diz: coragem, filha, coragem, a sua fé salvou você. Coragem, a sua fé salvou você. A jornada da fé exige de nós coragem. O cara que é meu pastor lá no Rio, ele diz que fé é uma palavra que se soletra com 5 letras. Fé é igual a risco. R-I-S-C-O. A jornada da fé, você tem que estar disposto a correr o risco. Correr o risco de pisar onde você não enxerga, acreditando que aquele que é a luz do mundo vai te guiar. Correr o risco de: o que vão dizer de mim? Eu não quero saber o que vão dizer de mim. Eu vou em direção a Jesus. Eu vou em direção a Jesus. E ele vai olhar e vai dizer: coragem, a sua fé salvou você. Onde você está hoje, meu irmão? Onde é que você está hoje, minha irmã? Onde é que você está nesse momento de vida? Qual é a tua condição hoje, nesse momento da tua vida? Qual é a situação que você vive hoje? Hoje. Você quer apenas escutar mais uma vez que Jesus ele está passando? Ou você está disposta a clamar ao Senhor para que Ele tenha compaixão da tua vida? O que você quer hoje de verdade? Você só quer escutar que Ele está passando? Você só quer escutar que Ele é bom? Você só quer escutar que Ele existe? Ou você está disposto a se render e clamar, independente do que venham dizer para você? E eu sei que muitas vezes nós não queremos nos expor, nós ficamos com receio do que vão pensar, o que vão dizer, e talvez por isso muitas vezes nós nos fechamos, porque na jornada vão ter pessoas para ficar dizendo: para com isso, deixa disso.
E muitas vezes nós não confessamos de verdade o que nós precisamos, nós não damos nome àquilo que é a nossa dor. A pessoa, eu preciso de oração, pelo que eu posso orar por você? Ora pela minha vida. Qual é a dor que te aflige? Ora por todas as áreas da minha vida, como se eu fosse um armário cheio de gavetas, né? Você só tem uma vida. Qual é a tua dor? Essas pessoas não chegaram para Jesus dizendo, eu preciso que você ore por mim. Beleza, Jesus perguntou para eles, o que você quer? O que você quer que eu faça? Qual é a tua dor? Nós muitas vezes não damos nome para aquilo que é a nossa dor, para aquilo que é o nosso medo, para aquilo que é a nossa fragilidade. Mas hoje é momento de clamar. Hoje é momento de clamar. Mateus 20, versículo 31, a narrativa segue dizendo, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Nós temos duas alternativas, gente. Nós podemos nos render para essas outras vozes que nos afastam de Jesus, ou nós podemos seguir clamando por Ele, clamando por sua cura, clamando pelo seu toque de misericórdia nas nossas vidas, clamando por sua ação de conforto nas nossas vidas. E as coisas, elas não acontecem da nossa maneira, nem no tempo que nós julgamos ser o tempo que eles devem acontecer, mas quando nós clamamos, Jesus, ele vem na nossa direção. Versículo 32 vai dizer o seguinte, Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes, olha isso, 3 ações de Jesus. Jesus, ele estava seguindo. Quando Jesus percebe esses caras clamando, Jesus, ele estava seguindo, ele para. Ele chama os caras para perto. E aí ele pergunta, o que vocês querem que eu faça? Jesus não age com indiferença. Jesus não vai passar batido por você. Jesus não vai pedir para você voltar depois, para você agendar uma hora. Não. Jesus, ele continua passando, ele continua parando, ele continua te chamando e ele continua te perguntando, o que vocês querem que eu faça hoje? E não é tipo o gênio da lâmpada que você vai esfregar e ele vai fazer as tuas vontades, não, mas é porque ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. O milagre, a cura, a libertação que você precisa, ele vai fazer quando você se render e der nome àquilo que você precisa. Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. Hoje, Jesus, ele está aqui, aguardando pelo nosso clamor, pela nossa entrega, pela nossa rendição. Hoje é o dia que você e eu, é o dia para nós nos abrirmos de verdade e falarmos a Ele que nós de verdade precisamos de alguma coisa. Senhor, é disso que eu preciso. Sem demagogia, sem conversa mole. Senhor, é isso que eu preciso na minha vida, é isso que eu preciso mudar, é isso que dói, é isso que me fere, é isso que me frustra. O que você vai responder nessa hora para Jesus? Você consegue de verdade enxergar quem é você diante de tudo que você está vivendo? Quem é você diante dele? Você consegue mesmo enxergar a tua condição hoje? Você ainda consegue enxergar a tua história de vida? Você consegue enxergar onde você está hoje, nesse momento? Você consegue enxergar? Hoje nós temos 3 possibilidades, meus irmãos. Nós temos a possibilidade de agir como se nada tivesse acontecido e seguir a vida, que é o que muitas vezes a maioria de nós faz. Vem aqui no domingo, canta a musiquinha, levanta a mãozinha, dá uma ofertinha e segue como se nada tivesse acontecido.
Nós temos a segunda oportunidade, ou possibilidade, que é ter aquela atitude genérica, dizer que precisa de ajuda em todas as áreas da vida, como se fosse aquele armário cheio de gaveta, né? Ou ainda, nós temos a terceira possibilidade, que é a de nos rendermos por completo e dar nome ao que hoje realmente nos dói, ao que hoje realmente nos aflige, ao que hoje realmente nos pesa, ao que hoje realmente não nos deixa enxergar a mão de Jesus agindo sobre a nossa vida. E assim como aqueles dois homens, hoje, você e eu, nós precisamos nos render, clamando de verdade, apontando de verdade para aquele que pode nos ajudar. Que nós precisamos da mão do Senhor agindo sobre nós, nós precisamos clamar dando nome para o que de verdade hoje nos impede de ver a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Hoje é dia de clamar. Então, eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Você hoje consegue enxergar a tua vida de verdade? Você hoje consegue enxergar de verdade o que são tuas dores, tuas limitações, teus traumas, tuas angústias? Você hoje consegue enxergar de verdade o pecado que você comete e você finge que nada acontece todo dia? Ah, o Senhor conhece meu coração. É, Ele conhece. Mas eu e você, nós temos que agir em direção a Ele. E nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso disso. Me liberta, me cura, me limpa. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Jesus, o nosso Rei e Senhor, o autor da vida, o autor da nossa fé, Ele é a expressão maior de amor, graça e bondade. Quando nós clamamos, quando nós nos rendemos, quando nós somos sinceros, transparentes, Ele não age com indiferença. Ele continua entregando o seu amor. Versículo 34 diz o seguinte: profundamente compadecido, olha que lindo, profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Jesus, ele estava comovido, profundamente compadecido, comovido de dor, mexido no seu coração, e assim como nós vimos no exemplo da mulher com o fluxo de sangue, com a hemorragia, nós temos vários outros exemplos de pessoas que correram na direção de Jesus, se renderam, deram nome à sua dor, não fizeram média, não pensaram: o que vão dizer de mim? E muitas vezes, talvez, você tenha esse medo de confessar o que realmente precisa, por causa da multidão que está dizendo para você: cale-se. Cale-se, não incomoda, isso não é um problema. Tu tem trabalho, tu tem casa, tu tem isso não é problema. A gente tem a mania de rotular o que a pessoa pode sentir ou não pode. A gente tem uma mania de dizer o que pode ser uma dor, o que não pode, o que pode ser uma dificuldade ou não pode. Para com isso, você não sabe o que o outro sente, eu não sei o que o outro sente. Nós não sabemos. Cada um reage de uma forma. E muitas vezes nós somos essa multidão, muitas vezes dentro da comunidade de fé, nós agimos como essa multidão que olha para a pessoa e diz: cale-se, não incomode, isso aí que você está vivendo não é um problema. Talvez o cálice que você escutou de outras pessoas possa ter sido na tua família. Talvez o cálice que você escutou possa ter acontecido dentro da igreja. Talvez o cálice que você escuta sejam circunstâncias da vida
que te façam sentir que você não merece atenção, mas isso é uma mentira. Porque Jesus, ele continua parando, te chamando e perguntando: o que você precisa que eu faça por você hoje? Ele continua sendo o mesmo. Em João 11, do 28 ao 37, eu quero ler esse texto rápido com vocês, ele não vai ser projetado. João 11, esse é o texto onde traz a narrativa de Jesus indo para Betânia, toda a situação de Lázaro, e aqui vai dizer o seguinte, versículo 28, depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Jesus já tinha recebido o recado sobre Lázaro. Jesus já estava em Betânia e Jesus manda chamar. Ele mandou chamar Maria. Então Marta foi lá e disse para a irmã: olha, Jesus está chamando você. Versículo 29, quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ela estava vivendo um luto, ela estava sofrendo, e ela não ficou: eu estou sofrendo, que ele venha até mim. Ela sabia que ele era a cura. Ela se levantou e ela foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Ela foi em direção à cura, ela foi em direção a Jesus, ela foi em direção ao autor da vida, ela se entregou, ela se rendeu, ela se jogou aos pés dele, e ela começou a colocar para fora aquilo que doía de verdade. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela não fez média, ela deu nome para o que realmente afligia ela. Versículo 33, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Ele se comoveu profundamente quando ele viu a dor de Maria, quando ele viu aquelas pessoas chorando. Ele se comove pela tua dor, ele se comove pelas tuas angústias. Mas ele não vai forçar a barra em nada comigo e contigo. Aquele que entregou a própria vida por nós, ele continua perguntando hoje: o que vocês querem que eu lhes faça? Quando nós clamarmos o que realmente nós precisamos, ele vai continuar agindo profundamente compadecido por mim e por você. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele continua da mesma forma. Jesus está parando, nos chamando e perguntando a cada um de nós: o que vocês querem que eu lhes faça hoje? É isso. O que vocês querem que eu lhes faça hoje? Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, eu te convido, rendam-se e confessem hoje ao Senhor. Esses homens, eles não viveram mais à beira do caminho, mas
Eles se renderam e escolheram seguir. A Jesus. Seguir em direção ao caminho, não mais viver à beira do caminho, mas seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou chamar aqui à frente o Adelson, o Anderson, se puder também, o Dalmiro, o Breno. Cadê o Breno? O Breno está por aí? Aproveitar e chamar a Tati, a Camila. Alguém pode ficar ali na porta, no lugar da Raquel, por favor? Raquel, por favor. Enquanto essa canção ela é ministrada, eu te convido a fazer esse exercício de se render e confessar ao Senhor o que você precisa que Ele faça hoje. Esses homens que nós vimos, eles não mais viveram à beira do caminho, mas eles escolheram se render e escolheram seguir o caminho, a verdade e a vida. Rendam-se, confessem ao Senhor e não fiquem mais à beira do caminho. Sejam curados, sejam libertos, sigam em direção ao nosso Rei e Senhor. Enquanto essa canção é ministrada, eu te convido a se levantar e procurar um desses irmãos, uma dessas irmãs, e clamar, assim como esses cegos que estavam à beira do caminho fizeram. Clame por aquilo que você precisa hoje. Não fique mais à beira do caminho. Enxergue aquele que é o caminho, a verdade e a vida e siga-o. Que durante essa canção você possa se render, clamar pela cura, clamar pela salvação, clamar pela libertação, que você possa enxergar. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno
minha vida, tu és Senhor, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ah, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu Você ainda pode sair do seu lugar. é o fundamento. Eu vou Jesus continua passando. confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Você pode Eu vou confiar. Minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Você pode escolher agir como se nada tivesse acontecido e viver à beira do caminho. Ou você pode clamar: tem compaixão. Jesus continua passando, parando, te chamando e te perguntando. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Se ainda tem alguma coisa que você precisa dividir, você pode pegar um cartão desse, que está nesses bolsões de tecido, coloca aqui o que é a tua dor. Coloca aqui o que é a tua aflição, o que é a tua angústia. Você tem outras opções, se você quiser ser batizado, se você precisa de um acompanhamento pastoral, você pode marcar aqui. Coloca o teu nome, coloca um contato, e-mail ou telefone. Esse cartão vai chegar até os pastores e nós vamos entrar em contato contigo e dividir a vida contigo.
Você pode deixar lá atrás, naquele balcão branco, tem uma caixinha. Você nem precisa procurar ninguém. Coloca aqui o que é o teu pedido, o teu clamor. Coloca o teu contato e deixa lá no balcão branco, naquela caixinha. Vai chegar até nós. Jesus, ele continua passando, parando, te chamando, olhando para você e perguntando: o que você quer que eu faça? Renda-se, entregue-se e clame ao autor da vida. Que vocês possam ter um ótimo domingo, uma super semana, cheia da paz, da graça, da bondade e da vida dele, que é o autor da nossa fé. Paz e bem de Jesus de Nazaré e ótima semana a todos.